Fala, Chiquini, bom dia. Seja bem-vindo, irmão. Fala, Pitoli, meu grande amigo, como que você está? Só uma pergunta, meu áudio tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Maravilha, eu Alto e inventei bom um som. microfoninho novo aqui e tô fazendo esse primeiro teste com você. Alto e bom som. Alto e bom som. Maravilha, meu Chiquini, irmão. acho que é importante conversar contigo sobre a decisão do Dino de ontem, né? Sem citar Magnitsky, mas citou, né? Ali nas entrelinhas. Tem um ataque à decisão, à sanção vinda dos Estados Unidos. Agora, eu não sei porque eles estão preocupados, Chiquini, é só não cumprir, né? Pitoli, se perguntarem pro Flávio Dino se ele deu essa decisão por causa da Lei Magnitsky, ele vai negar. Mas foi sim por causa da Lei Magnitsky. Sabe que o STF tem esse histórico no Brasil. Eles querem tratar de algum assunto, eles querem tratar de sacola plástica, eles conseguem tratar de sacola plástica. Eles vão lá, reviram um processo que está aguardando um julgamento, pegam aquele processo e decidem dentro daquele processo o tema e o assunto que eles quiserem. Por exemplo, lembra quando eles descriminalizaram o porte para consumo? Eles deram uma decisão que deu efeito no Brasil inteiro do porte para consumo em um processo que estava discutindo 10 gramas de maconha de um usuário. Eles foram lá e mudaram toda a jurisprudência do Brasil. Da mesma forma, Flávio Dino fez agora. Ele foi lá, caçou uma DPF de 2024, que estava lá jogada no canto, trouxe para a mesa e deu um efeito, e deu uma decisão com efeito erga omnes. O que significa isso, Pitoli? Só para o povo entender. Uma decisão do STF, que no finalzinho da decisão esteja escrito assim, ó, repercussão geral e efeito erga omnes, significa que tem força de lei. Todos os demais órgãos do poder, todos os demais órgãos do país devem cumprir essa decisão. Todos os demais poderes, poder executivo, poder legislativo, todas as instâncias do judiciário devem cumprir essa decisão, porque ela tem efeito erga omnes, ou seja, ela tem força de lei. E o Flávio Dino disse exatamente o seguinte, agora para ser bem claro, Pitoli. O Flávio Dino disse assim, ó, empresas que quiserem atuar no Brasil não poderão cumprir a Lei Magnitsky. Foi exatamente isso que ele disse. E as empresas que cumprirem a Lei Magnitsky no Brasil vão responder criminalmente por aquele mesmo crime que inocentes brasileiros desarmados responderam como golpistas e foram jogados atrás das grades com penas superiores a 20 anos. Flávio Dino disse, quem cumprir essa Lei Magnitsky no Brasil estará atentando contra a soberania brasileira. Pitoli, olha a gravidade dessa insanidade dessa decisão do Flávio Dino, declarado comunista, e agora deu uma decisão tornando o Brasil um comunismo. O que acontece, Pitoli? Essa Lei Magnitsky é uma lei americana aplicada em território americano. Essa lei não está sendo aplicada no Brasil, tá, Pitoli? O Brasil não está vindo, os Estados Unidos não estão vindo aqui no Brasil empurrando uma lei americana goela abaixo. Então, se qualquer um dos nossos ouvintes aqui, das pessoas que estão nos assistindo, se ouvirem algo a respeito disso, não é verdade. Eu digo para vocês, é uma lei americana sendo aplicada em Estado americano. Só que essa lei diz o seguinte, Pitoli. Para atuar nos Estados Unidos, você tem que cumprir essa lei Magnitsky. E essa lei Magnitsky diz, um sancionado por essa lei Magnitsky não pode ser cliente de qualquer instituição ou empresa que atue ou queira atuar nos Estados Unidos. São 675 sancionados pela lei Magnitsky no mundo. Tá? Então, esses 675 sancionados pela lei Magnitsky, dentre eles agora Alexandre de Moraes, não poderão ser clientes de qualquer instituição ou empresa que queira atuar nos Estados Unidos. Só que a União Europeia também respeita essa lei Magnitsky. Então, empresas que queiram atuar na União Europeia também não podem ter como clientes sancionados pela lei Magnitsky. O que isso traz de impacto? Traz de impacto que todo o mundo, todo o planeta Terra, quer atuar nos Estados Unidos. Não existe uma instituição financeira no mundo que não queira atuar nos Estados Unidos e na União Europeia. Então, um banco que queira atuar nos Estados Unidos e na União Europeia não poderá ter como cliente um sancionado pela lei Magnitsky.
Alexandre de Moraes está sancionado pela Lei Magnitsky. O Bradesco veio, então, aqui no Brasil, e disse assim, fecha a conta do Alexandre de Moraes. Porque o Bradesco tem operações nos Estados Unidos, tem operações na União Europeia. O Bradesco não vai sacrificar essas operações para manter a conta bancária do Alexandre de Moraes. O Bradesco foi e fechou a conta bancária do Alexandre de Moraes. Nenhuma instituição bancária, Pitoli, está aceitando o Alexandre de Moraes. Porque aceitar o Alexandre de Moraes é ser expulso dos Estados Unidos e ser expulso da União Europeia. Imagina, Pitoli, o impacto para uma instituição financeira não atuar nos Estados Unidos e na União Europeia. Lembrando que os Estados Unidos têm uma economia 18 vezes maior que a do Brasil. Tá? O Flávio Dino veio agora, o comunista, e disse o seguinte, no Brasil, quem aplicar essa lei Magnitsky vai responder criminalmente. Está proibido aplicar essa lei Magnitsky. Ele disse o seguinte, o banco que negar o Alexandre de Moraes, o dono do banco, o diretor, o CEO do banco, vai responder criminalmente por aquele mesmo crime que jogou patriotas atrás das grades, que é atentado à soberania nacional. O que vai acontecer, Pitoli? O dono do banco, ou o CEO que está atuando no Brasil, vamos falar de novo do Bradesco. O CEO do Bradesco vai olhar essa decisão do Flávio Dino e vai falar o seguinte, e no final da decisão do Flávio Dino, Pitoli, o Flávio Dino mandou intimar os bancos. Olha só como que foi a decisão dele. Ele vai falar que não foi para a Magnitsky, mas no final vai assim, intime-se todas as instituições financeiras que atuam no Brasil. Olha a sacada. O dono do Bradesco, ou o CEO do Bradesco, que está no Brasil, vai olhar essa decisão e falar assim, caramba, se eu não reativar a conta do Alexandre de Moraes, eu posso pegar 20 anos de prisão. Se eu reativar a conta do Alexandre de Moraes, eu vou tirar o Bradesco dos Estados Unidos e da União Europeia. O que eu vou fazer? Quer saber? Eu vou embora desse país. O Flávio Dino disse exatamente isso. Quem quer aplicar a lei Magnitsky no Brasil, vai embora daqui. Chiquini. Exatamente isso. E tem um ponto, Chiquini, que acho que para mim da notícia me chamou muito a atenção, é a ingerência do Supremo Tribunal Federal sobre Banco Central e Febraban. Fica claro o seguinte, vocês não dão um passo mais aí sem conversar com a gente aqui. Chiquini, eu estava achando que era Venezuela, mas isso aqui tá mais para a Coreia do Norte, Chiquini. Vai virar Coreia do Norte. Tá mais para a Coreia do Norte. Pode se preparar, amigo. E não é aqui um falso alarde. Não. Alarme falso. Não. Do jeito que está desenhado, eu coloco o Banco Central do Brasil, independente que deve ser, né, sob a ingerência, o comando do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, amplia os poderes da corte. Chiquinho, eu estou errado? Pitoli, exatamente isso. E daí, depois dessa decisão do Flávio Dino, tá? A embaixada americana vem e diz o seguinte, todas as empresas que atuam nos Estados Unidos ou queiram atuar nos Estados Unidos devem cumprir a lei Magnitsky. Olha, os Estados Unidos dá o recado. E quem tentar burlar a lei Magnitsky e quem tentar driblar a lei Magnitsky também será sancionado. Quem proteger um sancionado pela lei Magnitsky será também sancionado pela lei Magnitsky. O que os Estados Unidos disse? Disse exatamente o seguinte, olha só. Se o Brasil proteger o Alexandre de Moraes, o Brasil sofrerá os efeitos da lei Magnitsky. A embaixada americana disse que quem blindar a lei Magnitsky, quem driblar a lei Magnitsky, quem proteger o Alexandre de Moraes, vai sofrer a lei Magnitsky. Pitoli, o Brasil corre um sério risco de nos próximos dias virar a Coreia do Norte. Não é nos próximos anos, é nos próximos dias. Veio a decisão do Flávio Dino, minutos depois, a embaixada americana já deu essa notícia. O que é esse aviso da embaixada americana? Se o Banco Central se curvar a decisão do Flávio Dino e não aplicar a lei Magnitsky, sabe o que vai acontecer? O Brasil vai sofrer essa sanção da lei Magnitsky e o Brasil será desligado do sistema financeiro global. Sabe qual é a consequência dessa se o Brasil for retirado do sistema SWIFT? O Brasil
pessoas físicas e jurídicas, qualquer empresa, qualquer indústria, não faz mais importações e exportações, assim como aconteceu na Rússia, assim como aconteceu em Cuba, assim como aconteceu na Coreia do Norte. A Coreia do Norte, Cuba, viraram o que viraram por causa dessa decisão que o Flávio Dino tomou, de enfrentar o governo americano, correndo o risco de ser desligado do sistema financeiro global. Vitoli, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que empresas sérias vão sair do Brasil. Hoje o Brasil, com essa decisão do Flávio Dino, hoje o Brasil acorda com a seguinte visão de mundo, tá? Quem nunca investiu no Brasil não vai investir mais. Tá? Quem nunca investiu no Brasil não vai investir mais. Quem está no Brasil já está pensando em ir embora. Isso é uma certeza. Foi assim que a Venezuela virou a Venezuela. Vitória, você imagina só. A Renault não tem como ficar no Brasil. Ela tem operação nos Estados Unidos e na União Europeia. A BMW, União Europeia. Audi. Pense em qualquer montadora de veículos que tem operação no Brasil. Elas também têm operação nos Estados Unidos. Imagine sacrificar. Imagina a BMW sacrificar suas operações nos Estados Unidos e na União Europeia para ter uma montadora em Joinville. Mas nunca! Nesse minuto que nós estamos conversando aqui, os diretores da BMW, da Renault, da Audi, da Volkswagen, eles estão reunidos, decidindo que horas eles vão sair do Brasil, Pitoli. Eles não vão sacrificar uma operação nos Estados Unidos e na União Europeia para ficar no Brasil. E se ficarem no Brasil, vão responder como golpistas. Porque o Flávio Dino vai enfiar eles em inquérito. Olha o que essa gente está fazendo com o Brasil, Pitoli. Olha a confusão que está armada.